Queridos, hoje parece que não, mas é um feriado. E o feriado de hoje é do quê? Quem sabe? Alguém sabe ou não? 7 de setembro, nós comemoramos no Brasil a independência do Brasil. E aí eu quero saber quem é que sabe, vamos lá, gincana antes da palavra. Quem foi a pessoa responsável pela independência do Brasil? Lei Áurea? Não. Chutaram o quê? O que chutaram? Fala aí alto. O que chutaram, Paulinha? Um chutou Pedro, o outro chutou Paulo, o outro João. Dom Pedro I ou segundo? Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele faz um grito. Qual é o grito que ele dá? Independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Então vamos lá. Nós temos um país que tem um líder chamado Dom Pedro I, que grita independência ou morte em 1822, às margens do rio Ipiranga. A partir daí, houve então todo o movimento para que o Brasil fosse livre, independente. Independente de quem? De Portugal. Que é isso, as aulas de história tão fresquinha na cabeça? Muito bom. Teve prova essa semana ou não? Muito bom, muito bom. Queridos, eu quero fazer hoje aqui uma comparação entre a independência do Brasil e o que eu e você precisamos viver também. Você concorda comigo que a independência do Brasil chama o Brasil para uma responsabilidade da liberdade? Sim ou não? Vamos lá, vamos começar a pensar na nossa vida. A gente está vivendo lá em casa agora um tempo em que Theo está deixando de ser uma criancinha e ele começa a ser um adolescente e ele começa a ter mais responsabilidades. Não é assim na nossa vida? Quando você é criança, é pai e mãe que manda comer, é pai e mãe que manda escovar dente, é pai e mãe que manda tomar banho. Às vezes não manda, mas vai lá e dá o banho, vai lá e dá a comida. Não é assim? Talvez o Noah e o Gabriel estejam ainda nessa fase de não comerem totalmente sozinhos, de não tomarem banho totalmente sozinhos, de precisarem de uma ajuda dos pais. Quando a gente vai tomando mais responsabilidade, ou seja, a gente vai crescendo, a gente vai administrando a nossa própria liberdade, sim ou não? Só que você concorda comigo que liberdade... Não, concorda não, deixa eu fazer a pergunta. Liberdade é fazer o que você quer ou é assumir as responsabilidades do que você faz? Vou perguntar de novo. Liberdade é fazer o que você quer ou é assumir a responsabilidade por aquilo que você faz? Assumir a responsabilidade, sim ou não? Você pode até fazer o que você quer, mas arque com as consequências, sim ou não? Geralmente uma criança menor, a gente não deixa ela fazer tudo o que ela quer fazer, porque ela não tem noção do perigo. Então a gente vai ali, como pai, como mãe, a gente vai cercando. Conforme as crianças vão crescendo, a gente vai dando um pouquinho mais de liberdade, confiando na nossa educação, mas também fazendo o quê? Orientando para que ela não sofra com as próprias consequências. Está fazendo sentido o que eu estou falando até aqui? Quando o Brasil resolve ser independente de Portugal, ele resolve dizer o seguinte: eu quero a minha liberdade, sim ou não? E quando o Brasil diz para Portugal, eu quero a minha liberdade, ele tem que agora o quê? Assumir com as próprias responsabilidades. Muito bem, pastor, não estou entendendo onde você quer chegar até agora com essa palavra. Você concorda comigo que quando nós vivemos em Cristo, na quarta-feira na live a gente falou sobre João 15. Como a pastora falou, foi o texto que eu tive um encontro com o Senhor. E nesse texto que eu tive um encontro com o Senhor, ficou muito claro para mim que naquele texto o Senhor estava dizendo: a responsabilidade de permanecer em mim é sua. E aí o Senhor estava dizendo, lá registrado por João no capítulo 15, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Mas existe algo que eu preciso fazer, que é escolher permanecer no Senhor.
E quando eu permaneço no Senhor e Ele permanece em mim, como eu amo o meu próximo, como Jesus me amou. No versículo 11, está lá escrito, João 15, 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que vocês tenham a minha alegria e que a alegria de vocês seja completa. Eu sou um cara apaixonado por carro. E eu passei boa parte da minha adolescência vendo, para vocês que não sabem, antigamente existia um negócio chamado jornal. Jornal era um papel. Você ia na banca de jornal e comprava. Vocês não sabem o que é isso, vocês nunca viram isso na vida. Mas tem, ou melhor, tinha um negócio chamado jornal. E dentro do jornal tinha um negócio chamado o quê, pessoal? Para você comprar e vender coisa. Quem lembra? O que tinha dentro? Classificados. E dentro dos classificados tinha a seção de automóveis. E você ia lá ver. Vou falar carro aqui que eles nunca ouviram falar. Monza Classic. Quem sabe o que é um Monza Classic? Só rico tinha. Opala Commodoro. Meu Deus, só ricaço tinha. Tinha um outro que era Diplomata. Como é que era o nome do diplomata? Tinha um outro nome antes, era Caravan Diplomata. Jesus, era um negócio assim, só milionário tinha esse carro. E eu gostava de ver os anúncios de jornal. E eu vinha lá, Monza 1985, vocês não sabem nem que existiu esse ano, né? 1975 existiu. E eu já era vivo nessa época, acredite se quiser. Monza 1985, azul marinho completo. Queridos, quando no classificado tinha a palavra completo, quem entende, Gustavo vai me ajudar aqui, Edson que entende bastante de carro, quando fala completo, o que vinha no carro? Direção hidráulica e vidro elétrico. Esse era o negócio que falava assim, quando o carro era completo, você sabia que vinha vidro e direção completa. E se fosse com um asterisco assim, ainda tinha trava elétrica. Era chique o negócio. Você trancava uma porta e trancava as 4. Uau, que novidade na época. Só que às vezes tinham no meio dos classificados, tinha lá um completo com asterisco e uma letra petititinha embaixo. Completo menos ar-condicionado. A minha pergunta para você é, completo menos ar-condicionado é completo? Não é. E esses anúncios me davam uma raiva. Porque por que o miserável botou que é completo se não é completo? Aí, nesse contexto, eu leio João 15 e em João 15 eu vejo Jesus falando, a minha alegria estará em você e a sua alegria será completa. Aí eu pensei, ar, direção e vidro, meu irmão. Não tem nem asterisco para dizer que tem letrinha miúda embaixo. A alegria que o Senhor iria me dar se eu permanecesse nele e ele em mim seria o quê? Sem asterisco. Ali o Senhor me ensinou o que era ter a liberdade nele. Porque eu era um cara que vivia procurando a minha felicidade em um monte de lugar. Procurei a minha felicidade em relacionamentos errados. Ou estava pensando um dia desse, conversei com a pastora, se eu tivesse casado com qualquer uma das minhas ex-namoradas, eu estava hoje divorciado, minha vida estava bagunçada. Mas aí, desde que aparece, e eu me lembro no dia, Gustavo, ela aparece lá no meu trabalho. A moça que era a nossa secretária mandou um chat para mim. Era o WhatsApp da época que não tinha WhatsApp. Ela mandou um chat assim para mim. Vem agora na recepção. Quando eu saí da minha sala, que eu passei assim na recepção, aí deu aquela escaneada na recepção assim, eu vejo. Aí quando eu vejo ela sentada, eu cheguei. Oi, tudo bem? Já foi atendida? Olha que cantada horrível. Já foi atendida? Ela já. Óbvio, ela estava na recepção, a secretária estava lá, quem que não ia atender ela? Mas era a única coisa que eu tinha para falar. Falei, oi, você já foi atendida? Já. Ah, tá bom, meu nome é Elton, peguei uma água, disfarcei e voltei para minha sala. Quando eu voltei para minha sala, Rosane, que era a nossa secretária, escreve assim para mim, gostou? Eu falei, que é isso, hein? Ela falou assim, deixa comigo. Menina, Rosane foi a cupido que eu nunca vi na minha vida. Ela mandava mensagem para a pastora, mandava mensagem para mim, mandava mensagem. Quando a gente foi ver, estávamos os dois, um apaixonado pelo outro.
Só que isso demorou um ano. Não foi assim, tipo, do dia para a noite. A gente se conhece em janeiro de 2005 e em dezembro de 2005 a gente começa a namorar. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu achava que a minha liberdade, eu podia fazer o que eu queria e que eu ia encontrar felicidade naquilo que eu estava buscando, que não fosse o Senhor. E quando eu olho para esse momento de história, esse momento histórico que nós estamos de 7 de setembro, independência, eu olho para a nossa igreja, a gente está querendo e lutando para ser, entre aspas, independente de Resende. Como assim independente, pastor? A gente está lutando para que as nossas finanças, a gente consiga começar a caminhar com as nossas próprias pernas. 10 anos depois que essa igreja foi fundada, já está na hora da gente começar a caminhar com as nossas próprias pernas, já está começando a chegar a hora da gente andar com a nossa própria liberdade, mas tendo consequências das nossas atitudes. Eu olho para isso tudo, queridos, e eu vejo que o Senhor me chama e te chama para uma liberdade, mas uma liberdade em Cristo. Diga assim comigo: o Senhor me chama para uma liberdade em Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Enquanto você abre, eu vou abrir aqui, que está quente para danar. Gálatas 5, 1. Se você já achou, diga: já achei. Opa! Se você não procurou, diga: nem procurei. Ah, entendi. Ninguém pode, se quiser pode ligar. Atrapalha, menina, se ligar o ventilador? Se atrapalhar, a gente diminui um cadinho. Diga assim, diga assim não. Diz assim, Gálatas 5, 1. Foi para a... De novo, foi para a... que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha que interessante. Lá no próprio capítulo 15 de João, Jesus dizendo o seguinte: se vocês forem meus servos, eu já não vos chamarei mais de servos, mas eu vos chamarei de amigos. O Senhor está dizendo o seguinte, lá em João 15, as palavras que João registra é de Jesus falando o seguinte: você quer ser meu amigo? Seja meu escravo. Então olha que paradoxo. O Senhor nos chama para quê? Obrigado, Neuza. O Senhor nos chama para quê? Para liberdade. Mas essa liberdade significa que a gente pode fazer o que a gente quer da vida? Não, ele está dizendo que ele nos libertou da escravidão do pecado para que nós agora continuemos como escravos, mas agora como escravos de... E para ser escravo de Deus, para ser escravo de Cristo, ele já não chama mais a gente de escravo, agora ele chama a gente de amigo. Quero tentar dar um exemplo. Quando Davi assume o trono, Davi era o melhor amigo de Jonatas. Quem era Jonatas? O filho de Saul. Saul, o antigo rei. O que Saul fez com Davi? Quem lembra? Saul era bom ou mal com Davi? Quem lembra? Diga assim, mal, tá bom? Diga mal, tá? Saul era bom ou mal com Davi? Muito mal. Perseguiu Davi, tentou matar Davi a todo e qualquer custo. Só que o filho de Saul, que o nome dele era Jonatas, ele era o melhor amigo de Davi. E como ele era o melhor amigo de Davi, ele protegia Davi das maldades do próprio pai, Saul. Aí, o que acontece nessa história? Jonatas protege Davi e coloca Davi como, resguarda ele para ele virar rei. Quando Davi assume o reinado, os capangas de Davi fazem uma busca de todo mundo da família de Saul. Era completamente normal. Quando um rei assumia o trono, o que ele fazia com a família do antigo rei? O que você acha que ele fazia? Você acha que ele mantinha bem ou mal? Ele matava geral. Por quê? Porque a família do antigo rei podia, de alguma forma, tentar reivindicar o trono. Só que Davi, por amizade a Jonatas, vira para um dos mensageiros dele e diz o seguinte: acha alguém que seja da família de Jonatas e traz para o palácio. Acharam um menino chamado Mefibosete,
Fica a dica para quem estiver tentando engravidar aí, botar o nome de Mefibosete, beleza? Mefibosete era filho de quem, gente? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Mefibosete era filho de quem? Tem alguém prestando atenção? Muito bem. Mefibosete era filho de? Jonatas era filho de? Saul. Saul era bom ou mal? Mal. Quem era o rei agora? Davi. Davi manda chamar um dos filhos de Jonatas. Mefibosete tinha sido deixado cair quando ele era pequenininho pela babá dele. E ele ficou paraplégico, ele não andava. Na hora de fugir, a babá dele com ele no colo deixou ele cair e ele ficou paraplégico. Então ele dependia 100% daquela babá dele para sempre na vida. Quando chega o mensageiro na casa de Mefibosete e diz: o rei mandou te chamar, Mefibosete pensou o quê? Morri. Agora que a minha vida acaba. Só que pela lealdade de Davi a Jonatas, Davi pega Mefibosete, que era para ter sido morto, e coloca Mefibosete para comer na mesa do rei. É mais ou menos isso que Jesus faz comigo e com você, queridos. Nós éramos escravos do pecado, estávamos igual Mefibosete, condenados à morte, só que o Senhor me pega, te pega e faz o quê? Me bota e te bota para sentar na mesa dele, para comer com ele. Mas para isso, eu tenho que seguir as ordens dele. Você concorda que Mefibosete não podia fazer o que ele queria? Ele tinha que seguir as ordens de Davi, sim ou não? Mas para ele era bom ou ruim seguir as ordens de Davi? Bom, ele estava sentado agora na mesa do rei, ele estava comendo da comida do rei, ele morava em casas que o rei providenciou para ele, ele tinha autoridades que o rei tinha dado para ele, é exatamente, guardadas as devidas proporções, o que Jesus faz comigo e com você. Então diga assim comigo: somos chamados à liberdade. Fala comigo, em Cristo. Por isso a gente precisa ficar firme em Cristo, nesse dia de independência do Brasil, em que nós queremos a liberdade do Brasil, nós queremos e precisamos da liberdade espiritual, que é o quê? Sair das garras do pecado e começar a viver e sentar na mesa do rei, com o nosso rei, fazendo o que o rei nos pede para ser. Você está entendendo, sim ou não, queridos? Segunda coisa, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Eu vou dizer para você e vou fazer a pergunta que eu faço sempre. Carta de Paulo aos Filipenses. Por que o nome dessa carta é Carta de Paulo aos Filipenses? Porque foi escrita por? De novo, Carta de Paulo aos Filipenses. Quem escreveu? Boa! Agora, o nome da cidade é Filipos, beleza? O nome da cidade é Filipos. Qual foi a cidade que Paulo escreveu essa carta? Muito bem, vocês estão top de Bíblia. E quem nasce em Filipos é? Filipense. Ou seja, a carta de Paulo aos Filipenses é a carta de Paulo escrita à igreja que ficava em? Se fosse carta de Paulo a Taubaté, seria carta de Paulo aos taubatianos. Mas foi a Taubaté que ele escreveu? Não, foi a carta aos Filipos. Ou desculpa, a igreja de Filipo. Então, é a carta de Paulo aos? Muito bem. Olha o que diz Filipenses 3:20. A nossa cidadania. O que significa cidadania? Me ajuda. Aonde você nasceu. Nós somos cidadãos brasileiros, porque nascemos no Brasil. Sim ou não? Tem gente que no Brasil tem dupla cidadania. Você sabia disso? Tem gente no Brasil que é brasileiro e alemão, brasileiro e italiano, brasileiro e americano. Então existem pessoas no Brasil que têm dupla cidadania. Uns por sangue, outros por nascimento, outros porque se casaram com alguém de outras nações. Então vamos pensar o seguinte, queridos. Porém, a nossa cidadania está onde? De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção comigo. Nós somos brasileiros, sim ou não? Mas mais do que brasileiros, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui, mas nós somos de verdade cidadãos do céu. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa pátria
é a pátria celestial. Isso quer dizer que a nossa pátria não é aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Imagina que hoje você trabalhasse numa empresa e que a sua empresa te mandasse para a Espanha por 2 anos. Tá claro aqui comigo? Todo mundo acompanhando? Então vamos lá, você começou a trabalhar hoje numa empresa e a sua empresa vira para você e fala o seguinte: olha, você vai para a Espanha e você vai passar 2 anos na Espanha. A pergunta que eu tenho para te fazer: você casaria-se com alguém da Espanha sabendo que a sua empresa te mandaria voltar em 2 anos? Talvez não. Você compraria um apartamento na Espanha sabendo que a sua empresa iria te mandar de volta em 2 anos? Talvez não. Você constituiria patrimônio na Espanha sabendo que você não vai passar o resto da sua vida lá? Possivelmente não. Então por que muitas vezes nós nos preocupamos mais com o tempo em que estamos passando, entre aspas, na Espanha, do que de verdade para onde nós vamos voltar? Muitas vezes, queridos, nós estamos mais preocupados. Eu não estou dizendo que não é para você comprar casa, eu não estou dizendo que não é para você comprar carro, eu não estou dizendo que não é para você trabalhar. Eu estou dizendo que muitas vezes a nossa preocupação está muito maior com as coisas desta terra do que com as coisas da nossa pátria celestial. Mas me dá um exemplo, pastor, eu não estou entendendo. É para eu comprar casa ou não? É, e me chama lá para almoçar. É para eu comprar carro ou não? É, e me chama para dar uma volta. Pastor, mas é para eu construir coisas nessa terra? Claro que é. Mas a sua preocupação principal não deve ser isso. Qual deve ser a sua preocupação principal? A sua preocupação principal precisa ser o quê? Formar cidadãos do céu. Você precisa viver a sua vida de forma que as pessoas saibam que você não é daqui, que você está de passagem aqui e que elas podem nos acompanhar para onde nós formos, porque é Jesus que é. Jesus diz que ele é o quê? Ele é 3 coisas. Ele é o caminho, a verdade e a... O problema é que como é que essas pessoas vão saber se ninguém compartilha? Como é que essas pessoas vão saber se eu e você não abrimos a nossa boca? Porque olha só, é muito fácil você vir aqui e ouvir, mas você tem contatos com pessoas que eu nunca vou ter. E você tem uma mensagem de esperança para dar a liberdade para esta pessoa. Que liberdade é essa? A liberdade de viver em Cristo, de comer na mesa do Rei. Eu não sei se isso está fazendo sentido ou não para vocês, queridos. Mas ou eu e você entendemos que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá, e que a nossa identidade, na nossa filiação, não está, na nossa filiação espiritual, não está escrito o nome do seu pai e da sua mãe. A sua filiação espiritual está escrito o nome do nosso Pai, nosso Pai Celestial, que te adota como filho. Está fazendo sentido, sim ou não? Então, em primeiro lugar, nós somos chamados para mas a liberdade que eu faço o que eu quero? Não, a liberdade que eu sigo, quem? Cristo. Segunda coisa, a nossa identidade está aqui ou está lá? Está lá no céu, a nossa pátria é lá, nós somos cidadãos dos céus, mas nós estamos aqui, e enquanto estamos aqui, precisamos falar do amor de Deus, e viver com o amor de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos, ao pedir a nossa liberdade, a nossa independência, nós precisamos servir. Se nós queremos ser uma igreja financeiramente independente de Resende, nós precisamos servir, contribuir. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pessoas, mais as crianças que estão lá dentro. Vamos botar 22. 25, vamos botar no máximo. Vocês acham que os recursos e o serviço dessa igreja vão vir das 25 pessoas que estão aqui ou das 497 milhões que estão lá fora? Vamos lá, eu vou perguntar de novo. Os recursos e o serviço dessa igreja vão vir dos 25 que estão aqui ou dos 488 milhões que estão lá fora? Dos 25 daqui.
Agora, se nós trouxermos os 458 milhões, vai ficar mais fácil, sim ou não? Mas hoje, Deus conta com o outro ou comigo? Então somos nós. Qual que é a grande diferença? Uma vez eu preguei sobre essa palavra ainda lá na outra igreja. Nós ainda não somos uma igreja pronta. Nós somos uma igreja em construção, em movimento. A gente ainda está se construindo. Então, como a gente está se construindo, tem dia na escala que a gente tem que fazer tudo. Tem dia que você está na escala, tem que estar nas crianças, no outro domingo você está na portaria, no outro domingo você tem que chegar cedo para poder limpar a igreja. Somos nós. E quando a gente serve a nossa igreja, quando a gente serve a nossa nação, quando a gente serve o reino, as coisas acontecem. Então, o que nós precisamos fazer como servos do Senhor? E aqui eu quero dar algumas dicas de como nós vamos servir a nossa nação nesse dia da independência. Abra comigo em Jeremias capítulo 29. Jeremias 29. Isso é uma carta que o profeta Jeremias escreve, mandado por Deus àqueles hebreus que foram exilados, que foram tirados das suas terras. E lá em Jeremias 29, Jeremias cita essa carta para o povo de Deus. E diz assim: esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. O povo saiu da terra onde eles deveriam estar, que era Jerusalém, e eles foram levados como escravos para que cidade? Para que lugar? Babilônia. Próximo. Isso acontece depois que o rei Joaquim e a rainha mãe e os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia o seguinte: para tudo. Essa é uma carta que Jeremias... Você sabe quem foi Jeremias? Fala assim comigo. Jeremias foi um profeta. Ele é chamado de o profeta chorão. Sabe por que ele é chamado de profeta chorão? Porque ele escreveu um livro chamado Lamentações. Então Jeremias é conhecido como profeta chorão. Só trouxe notícia ruim. Mas um dos versículos mais bonitos, tem dois de Jeremias que eu gosto muito. O primeiro: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque ele só estava vivendo tragédia. Ele falou: mano, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a outra coisa que Jeremias fala é naquele versículo que ele fala o seguinte: eu, o Senhor, é o que sei os planos que tem para vocês. Planos de paz, planos de fazê-los prosperar, planos de dar esperança. É o Jeremias, o profeta chorão, que fala esses dois versículos. Mas olha a carta. Olha a carta, o que diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Primeiro, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. A primeira coisa que o Senhor fala para aquele povo que tinha sido levado como escravo à Babilônia. Presta atenção, povo. Vocês querem prosperar? Façam o que eu estou mandando. Vivam nesse lugar como se fosse eu que os coloquei. Ah, mas nós fomos deportados. Ah, mas não foi justo. Vivam nesse lugar como se fosse eu que coloquei. Construam as suas raízes nesse lugar. Construam casa. Quem constrói casa, teoricamente, tem vontade de mudar? Não. Porque os caras estavam com um pensamento assim: eu vim deportado, mas esse negócio vai durar pouco, então eu não vou fazer nada aqui, porque daqui a pouco eu volto para Jerusalém. O problema é que eles não sabiam que eles iam ficar lá milhares de anos. Milhares é exagero, mas dezenas de anos. E aí, a primeira ordem do Senhor: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Para comer do fruto, demora ou não? Claro que demora. Uma coisa é você plantar e esperar dar fruto, outra coisa é você ir no hortifruti. Perguntaram se eu gosto de pescar. Eu falei: adoro, na peixaria. Por quê? Porque eu chego lá, escolho o peixe que eu quero, compro e vou embora para casa.
Eu, Elton, não tenho paciência. Esse negócio de estar nervoso vai pescar, para mim funciona assim, tá nervoso, pesquei e fiquei mais nervoso. Você tem paciência, José? Rapaz, que coisa boa, eu admiro pessoas que têm paciência para pescar. Gente, pescar na peixaria é uma delícia. Eu quero esse. Você pode limpar? Já traz limpo, olha que maravilha. Já está pronto para você botar no forno, seja lá. Mas aqui, o Senhor está dizendo para esse povo o seguinte, olha só, construam casas. O Senhor falou o seguinte, não fiquem esperando para aquilo que vai acontecer. Ao invés disso, construam a vida de vocês, invistam nesse lugar, vivam nesse lugar, como se vocês fossem viver para sempre. Queridos, deixa eu falar uma coisa, nós somos cidadãos do céu, sim ou não? Sim. Mas nós precisamos construir casas nesse lugar, sabe para quê? Para que as pessoas vejam que tem cidadão do céu aqui e que são prósperos e que podem comunicar com eles daquilo que vivem da sua própria vida. Isso aqui está dizendo o seguinte, olha, a base de vocês é Taubaté, então façam a base de vocês ser de fato Taubaté. Só que não só construam casas, vamos continuar lendo o texto. Olha o que ele continua dizendo. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Ei, já que vocês construíram casa em Taubaté, já que vocês entenderam que porque... Ontem à noite nós falamos sobre José na nossa célula de homens. E a casa de Potifar foi abençoada por causa de quem? A bênção estava na casa? A bênção estava sobre a cabeça de... Então preste atenção. Se nós fixamos residência em Taubaté, e nós estamos em Taubaté como igreja, e como igreja eu digo não só o templo, como igreja espalhada na cidade, porque cada um aqui mora num bairro. Nós precisamos, além de construir casa, nós precisamos construir... O que vocês acham que o Senhor está mandando eles fazerem aqui? O que significa casar, dar filho para casar, ter filho, multiplicar? O que significa isso aqui? Ter relacionamento. Queridos, lembra que eu acabei de falar que vocês têm acesso a pessoas que eu nunca vou ter? Então, através dos relacionamentos, nós podemos abençoar a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação. Por quê? Porque quando eu construo casa, quando eu faço amizade com meus vizinhos, eu já contei algumas histórias doidas que eu faço com os meus vizinhos. Lá na frente da nossa casa que a gente morava, tinha um rapaz que era um senhor. O dono da casa, quando a gente mudou para casa, ele falou assim para mim, o pessoal da rua aqui é super gente boa, menos esse cara aqui. Lembra dessa história? Já contei ela aqui. Aí o que aconteceu? Eu virei e falei assim, eu vou dobrar esse cara. Eu vou ganhar esse cara aí. E aí eu tenho a seguinte filosofia. Primeiro eu ganho o cara para mim. Depois eu apresento Jesus. Porque se o cara não gosta de mim, como é que eu vou falar de Jesus para ele? Aí beleza. Eu chegava todo dia e eu falava, bom dia. E ele olhava para minha cara, nhé. Aí no dia seguinte, bom dia. Nhé. E assim foi. Um dia eu cheguei do trabalho e a árvore da casa dele tinha caído no meio da rua, na frente da minha casa. Foi uma bagunça na rua. Tiveram que fechar a rua, interditar a rua, não passava carro em nenhum lugar. Eu cheguei do trabalho, parei meu carro um pouquinho longe da nossa casa, entrei, falei boa noite para ele, como é que ele me respondeu? Boa noite, ele. Eu falei, mas é hoje que eu ganho esse cara. É hoje. Entrei, queridos, botei uma bermuda velha, uma camisa velha, um tênis velho e voltei para a rua. Voltei para a rua e ele lá, serrando os galhos da árvore lá para poder juntar o negócio no canto. Cheguei para ele e falei, boa noite, meu nome é Elton, eu sou Elton, casado com a Suzane, pai do Theo, futuramente da Sara. Ele olhou para ele e falou assim, Eu falei assim, eu estou aqui para ajudar o senhor. Ele falou, não precisa. Aí eu fui e falei assim, entendi, e comecei a pegar os galhos e botar. Os galhos que ele cortava, eu pegava e botava na calçada, pegava e botava na calçada, pegava e botava na calçada. E ele falou, não preciso de ajuda, tá bom. E eu pegava e botava na calçada, e eu pegava e botava na calçada. Até que a gente terminou, fui lá dentro, peguei uma vassoura, a Suzane comprou uma vassoura desse tamanho de varrer rua, boa. Peguei aquela vassoura e comecei. Ele foi lá dentro da casa dele, pegou aquele soprador assim, falei, caraca, me humilhou agora, né? Eu falei, tá tranquilo, deixa eu aqui com a minha vassourinha.
Fui lá, varri a rua, e ele veio com o soprador, e a gente arrumou tudo. No dia seguinte, a caçamba chegou, eu fui lá, ajudei ele a colocar dentro da caçamba. Esse homem virou para mim depois, no final de tudo isso, e falou assim: como que é seu nome? Eu falei: meu nome é Elton, minha esposa é a Suzane, e a gente tem o Theo. Que o Senhor precisar da gente, a gente está aqui. Queridos, eu não vou dizer que esse cara virou meu melhor amigo, BFF, não. Mas agora eu passo por ele, sabe o que ele faz? Tudo bem, Elton? Eu dobrei aquele cara difícil, porque eu entendi que para ter bons relacionamentos, eu preciso servir. Eu preciso fazer por onde. Eu preciso ganhar o coração. E se eu quero ganhar essa nação para Jesus, queridos, eu preciso servir o meu próximo. Eu preciso servir o meu vizinho. Eu preciso ser gente boa. Uma das coisas que a gente tem uma prática por exemplo, chegou o Mercado Livre para o vizinho. A gente recebe e depois a gente bate lá e a gente entrega. Nada me custa receber alguma coisa para alguém que está do meu lado. E assim a gente vai servindo as pessoas. Hoje a gente mora num lugar que do lado da nossa casa é a sede da Unimed. A pastora sabe. Eu sou amigo de todos os vigias daquele lugar. Eu passo de manhã: tudo bem, seu Chico? Oi, Braz, tudo bem? Aí sabe o que acontece de vez em quando? Eu varro um pedaço da calçada da Unimed. Aí no dia seguinte ele vai lá e varre um pedaço da nossa calçada. E assim a gente vai conquistando as pessoas. Se eu quiser falar de Jesus para o Brás, para o seu Francisco, para aquele meu vizinho, tá mais fácil ou tá mais difícil? Porque eu comecei a ganhar o coração deles. Queridos, eu não sei se isso está fazendo sentido, mas o Senhor diz: se você quer ganhar essa pátria para Cristo, se você quer de fato dar liberdade para o seu país, você precisa edificar casas, construir, mas não só isso, você precisa fazer relacionamentos. E em terceiro lugar, e último lugar, obrigado, queridos, quando a gente pega o texto, e o texto continua, olha o versículo 7, busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Posso falar uma coisa? Taubaté vai ser próspero se nós trabalharmos pela prosperidade de Taubaté. Taubaté vai ser próximo se nós contribuirmos com a prosperidade de Taubaté. Taubaté vai ser próspero se nós orarmos pela prosperidade de Taubaté. O Brasil, queridos, vai ser próspero se nós trabalharmos pela prosperidade do nosso país. O Brasil vai ser próspero se nós orarmos pela prosperidade do nosso país. Não adianta a gente só ficar falando mal. Queridos, tem coisas que acontecem nesse país que eu fico injuriado. Tem coisas que acontecem nesse país que dá vontade de a gente olhar um para o outro e falar assim: o que eu estou fazendo nesse país ainda? Porque a gente vê um monte de injustiça acontecendo, a gente vê o nosso bolso ficando mais magro, sim ou não, gente? Aqui em Taubaté também o mercado está aumentando? Não é assustador? A gente vê coisas acontecendo na nossa vida que a gente diz assim: Senhor, até quando? Mas nós somos o povo que vamos causar a prosperidade em Taubaté, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil. Não, peraí, eu vou falar de novo, porque eu acho que você não entendeu. Vamos lá, presta atenção agora para você reagir. Vou te dar a segunda chance para você reagir. Nós somos o povo que vamos causar a prosperidade em Taubaté, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil. Porque depende do nosso trabalho e depende da nossa oração. Então, querido, se tem alguma coisa que está acontecendo nesse país que não está te deixando feliz, eu te convido, e o convite em primeiro lugar é para mim: para de falar mal. E vamos colocar o nosso joelho no chão. E nesse dia da independência, nós precisamos pedir ao Senhor a independência da corrupção, a independência do pecado, a independência de injustiça, a independência de tantas coisas que têm assolado o nosso país, e pedir para o Senhor para que Ele nos dê a prosperidade que a nossa nação precisa ter. Queridos, se você olhar o Japão não tem 1/5 do que o nosso país tem. Nem de terra, nem de minerais, nem de rios. Nosso país não tem tsunami.
De vez em quando aparece uma loucura aí, mas é recorrente? Não. Nosso país tem furacão? Queridos, na Flórida, todo ano, agosto, setembro, tem furacão, destrói tudo. Pastora e eu tivemos a oportunidade, eu não sei que palavra usar, mas nós estávamos na Flórida no ano em que o furacão Irma passou por lá. É devastador, assustador, assombroso. Você ficar dentro de casa 5, 6 dias, um vento do lado de fora que você parece que vai ver. Tinha um filme, vocês não sabem, mas tinha um filme antigamente chamado Twister. E esse filme Twister mostrava a vaca voando. Quem lembra da cena da vaca voando no Twister? Você lembra? A gente imaginava a vaca voando. Não tinha. Mas a gente imaginou. Porque eram ventos de 220 km por hora. Eram ventos, assim, assustadores. À noite toda a janela assobiando. Já viu assovio de janela quando tem um vento forte? Aquele vento... E a gente assim, meu Deus, a casa vai voar. Porque as casas dos Estados Unidos são tudo de papel. A gente só pensava nisso. A casa vai voar e vai ficar nós aqui, ó. Dentro, assim, do meio do nada. O Brasil não tem furacão. O Brasil não tem vulcão. O Brasil não tem fenômenos naturais que nos assolam. Tem enchentes. Mas isso é mais descaso do que problema natural. Você concorda comigo? Nós é que não sabemos descartar o nosso lixo. Nós é que não sabemos respeitar a natureza. E por isso a gente sofre. Nós somos um país muito próspero. Mas nós precisamos orar pelo nosso povo, pelos nossos governantes. Nós precisamos colocar o Brasil diante do Senhor. Porque, como diz o texto, a prosperidade nossa depende da prosperidade de quem? De quem, gente? Do país. Aqui ele está falando especificamente da Babilônia. Mas se nós formos falar sobre o nosso país, a nossa prosperidade depende da prosperidade do país. E eu quero te convocar nesse momento a nós encerrarmos o nosso culto nessa manhã, fazendo um clamor pelo Brasil. Eu quero te convidar nesse momento a nós orarmos pelo Brasil, orarmos pelos brasileiros, orarmos pelos nossos governantes, orarmos pela nossa cidade, orarmos para que o Brasil entenda que se não for o Senhor, não tem para onde a gente ir. Ele é a nossa salvação, Ele é a solução para o nosso país. Eu oro para que o nosso presidente se converta. Eu oro para que os ministros da Suprema Corte se convertam. Eu oro para que as pessoas de mal tenham um encontro com Jesus e se tornem pessoas de bem. Porque no dia que nós entendermos que o Senhor é a salvação do nosso país, nós vamos caminhar para a prosperidade do nosso país. Você concorda? Você recebe essa palavra nessa manhã? E eu queria convidar você a se ajoelhar nesse momento. E nós vamos orar juntos. Tem uma música chamada Como Será o Futuro do Nosso País? Alexandre alguma coisa, vê se acha ele. Se você puder se ajoelhar, nós vamos orar agora. Rian vai colocar ali uma canção que fala exatamente sobre isso. Como será o futuro do nosso Brasil? Nós cantamos ano passado essa música. E eu queria que você começasse a levantar um clamor aí aonde você está, querido. Eu queria que você começasse a abrir a sua boca e você começasse a orar. Comece a dizer palavras, Senhor, tem misericórdia do nosso país. Comece a orar pelo nosso Brasil. Comece a orar pelos nossos governantes. Comece a orar pelo povo brasileiro que tem sofrido tanto. Ah, Senhor, nós estamos como igreja nessa manhã. Estamos clamando a Deus para que haja justiça do Senhor. Senhor, nós oramos por cada brasileiro. Nós oramos, ó Deus, por cada família brasileira. Senhor, nós clamamos, ó Deus, para que venha uma intervenção dos céus. Nós clamamos, ó Deus, para que haja do Senhor uma solução para o nosso país. Como nós temos visto, ó Deus, injustiça, como nós temos visto, ó Deus, pessoas que estão sofrendo financeiramente, nas filas, ó Deus, dos hospitais públicos, pessoas que estão passando fome,
pessoas, ó Deus, que precisam de um socorro do Senhor. Deus, nós clamamos pela nossa pátria, clamamos, ó Deus, nesse dia da independência, para que haja uma liberdade em Cristo. Nós clamamos, ó Deus, em o nome de Jesus, para que os nossos governantes, ó Deus, entendam que só o Senhor é a solução para o nosso país. Pedimos perdão, ó Deus, como pátria, como nação, pela corrupção que está entranhada, ó Deus, no sangue do nosso povo. Nós pedimos, ó Deus, livra-nos da corrupção. Nós clamamos, ó Deus, livra-nos dos homens maus. Clamamos, ó Deus, livra-nos, ó Deus, daqueles que querem o mal do nosso país, o mal do nosso povo. E nós oramos, ó Deus, para que haja justiça do Senhor, para que haja, ó Deus, uma intervenção sobrenatural do Senhor. Nós clamamos pela prosperidade do nosso país. Nós clamamos, ó Deus, um país com tantos recursos naturais, com tanta gente, ó Deus, que pode fazer o bem, tantas pessoas que querem fazer o bem. Ó Deus, dá oportunidade para que essas pessoas gerem emprego, para que essas pessoas criem as suas empresas. Ajuda-nos e abençoa-nos, ó Deus, aqui na nossa igreja, para que sejamos agentes transformadores da nossa pátria. A tua palavra nos garante isso, que quando estabelecemos as nossas casas, quando fazemos relacionamentos e quando oramos pelo nosso país, a prosperidade chega ao nosso país. E nós declaramos, ó Deus, a prosperidade sobre Taubaté, sobre o estado de São Paulo, sobre o Rio de Janeiro, sobre a nossa nação. Nós clamamos, ó Deus, clamamos pela tua prosperidade, pela tua intervenção e pela tua graça sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Pastora Su. Senhor Deus, nós oramos, Pai, clamamos, Deus, para que haja um novo tempo, Pai, sobre a nossa nação, Deus. Abra os céus, Deus, alinha a nossa pátria, Pai. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor tem um propósito para essa nação, Deus. Corrija-nos, Pai, nos perdoe, Senhor, porque nós muitas vezes saímos, Deus, dos caminhos do Senhor, Pai. Como nós já oramos, Senhor, por pecados que dominam essa nação, a corrupção, Deus, que está entranhada, Pai. Homens, Senhor, que olham para os seus próprios interesses, Deus. Tem misericórdia, Senhor, e alinha essa nação, Deus, alinha esse povo, Pai. Fortalece, Deus, esse povo que tem sofrido tanto pela pobreza, Senhor, pela doença, Pai, pelas doenças, Senhor, pelos maus tratos, Senhor. Ó Senhor, fortaleça, Pai, aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, Senhor, que nós possamos nos levantar como um povo do Senhor. Primeiro, Senhor, sendo fortalecidos em oração, Pai, que esse tempo de oração venha nos fortalecer, Senhor, e fortalece todos aqueles que buscam as forças no Senhor, Pai. E que possamos, Senhor, ser alinhados como povo, como nação, servindo ao Senhor em primeiro lugar, e que o teu propósito seja estabelecido sobre essa pátria, Pai. Assim como nós vemos outras pátrias prosperando, outros povos, Senhor, sendo felizes, Pai, tendo segurança, vivendo em família, com qualidade de vida. Nós oramos, Deus, por qualidade de vida sobre o Brasil, oramos pela segurança no nosso país, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, oramos por prosperidade, alimento, Senhor, no prato de cada um, Pai. Prosperidade, Senhor, nas profissões. Ó, Senhor, em nome de Jesus, alinha a nossa nação. Nós sempre ouvimos falar que a nossa nação é próspera, mas nós não vivemos isso, Senhor. A verdade é que a gente não vive toda a prosperidade que essa nação tem. Nós ouvimos falar que o Brasil é um país de muitas oportunidades, mas nós temos visto as oportunidades escapando pelas nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, alinha o Brasil, Pai. Que seja um novo tempo, Deus. Que possamos ver, Pai, as coisas mudando de forma real, Senhor, na raiz dos problemas, Deus. Que nós possamos ver mudanças estruturais, mudanças verdadeiras, Senhor, sobre essa nação. Levanta homens e mulheres, o Senhor já tem levantado homens e mulheres que servem ao Senhor e que querem servir também essa nação
coração de maneira verdadeira, de maneira pura, Senhor, servindo o povo, Pai. O Senhor já tem levantado, fortalece a esses, Deus, e fortaleça outros também, que outros se levantem, Pai, para que possam servir ao Senhor e servir a essa nação também. Ó Deus, que possamos celebrar, Deus, as mudanças que vão acontecer, que já têm acontecido e vão acontecer sobre esse país, Pai. Nós oramos, Deus, pelo nosso país, porque nós cremos no Senhor, nós dependemos do Senhor e nós entregamos a nossa nação ao Senhor, porque no Senhor nós confiamos. Nosso socorro não vem de homens, de governos, de assistência social. A nossa força, o nosso socorro vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor, e é no Senhor que nós cremos e é o Senhor que nós clamamos, para que a tua soberania seja sobre esse país, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, querido? Nunca se esqueça, o Senhor quer que nós oremos pela nossa nação. Então, cada oportunidade que você tiver, não só hoje, mas ore pelo nosso país, ore pela nossa nação. Amém? Você pode levantar suas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que a luz de Jesus brilhe em sua direção e te dê... Fala mais forte! Vai em paz, querido. Deus te abençoe. Temos o book ali fora, caso você queira adquirir alguma coisinha, passa ali e abençoe também.